Bom, pessoal, meu nome é Celso, então eu vou ficar nessa tarde com vocês na palestra. Nós vamos aí até as 3 horas da tarde. 10 para as 3 nós vamos ter aí um passe coletivo, né? E aí depois ainda vai ter o passe individual também e mais os atendimentos de vocês, certo? Então hoje nós vamos falar sobre resignação e sobre resiliência nos dias atuais. Tema muito importante, não que os outros não sejam importantes, não é isso, mas é que é essencial que a gente consiga entender o que significa resiliência, o que significa resignação. Isso vai nos ajudar a passar por muitas intempéries que a gente passa, muitas dificuldades que a gente muitas vezes não entende o porquê disso. Muitas vezes a gente se julga bonzinho, né? Ah, eu sou tão bonzinho, por que aconteceu isso e aquilo? Mas, se nós pensarmos que Deus é justo, é bom, tudo está no seu lugar, tudo está certo. Por algum motivo ou outro, a gente vai estar passando por essas intempéries, tá? E nós vamos abordar sobre resiliência e sobre a resignação, pautados no capítulo 5, que não poderia ser diferente, que nós vamos falar sobre as bem-aventurados os aflitos, que vem falar das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, todos nós, né, e sem exceção, sempre estamos passando por algum problema, alguma dificuldade. Se querem descobrir o porquê de cada coisa que a gente passa, leiam e estudem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali ele elenca todas as dificuldades possíveis que a gente pode passar. Qualquer coisa que a gente passe, que a gente tenha uma dificuldade, que a gente não consegue entender o porquê, capítulo 5, ele vem nos mostrar, ele vem nos esclarecer o motivo pelo qual. Uma vez que a gente consiga entender essas coisas que nós estamos passando, que são necessárias para nós, né? Aí que tem tudo a ver com a resiliência, tem tudo a ver com a resignação, que são importantes para a gente ter um entendimento, nós vamos ver que muitas das coisas, a maioria das dificuldades que nós passamos, elas são originadas por nós mesmos, as dificuldades que nós passamos. Nós somos os únicos proprietários dessas dificuldades, digamos assim. Nós somos o instrumento que faz com que nós passamos por certas coisas que não seriam necessárias. Mas por que acontece isso, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós ainda precisamos entender muita coisa. Jesus veio aqui nesse planeta nos dar uma orientação, nos dar um norte, nos mostrar o caminho. Mas, como nós somos teimosos, como nós somos materialistas, egoístas, a gente tem uma certa dificuldade para aprender essas coisas. E é por isso exatamente que a gente, agora já mais de 2000 anos, e nós ainda estamos com as mesmas dificuldades que muitas estiveram lá atrás. Porque a gente custa a aprender, a gente custa a tentar entender exatamente porque nós somos egoístas e materialistas. O momento em que a gente der mais atenção para o nosso lado espiritual, que é o mais importante, a gente vai ver que muitas coisas começam a ser modificadas em nós mesmos. Basta a gente prestar atenção e até a espiritualidade que fica ao nosso em volta da gente para nos auxiliar. Mas só que tem um problema. Deus nos colocou no mundo e nos deu a responsabilidade pelos nossos atos, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nenhum espírito, mesmo sabendo que a gente está precisando
o que a gente pode fazer determinadas coisas, eles não podem interferir a não ser com a autorização de nós mesmos. Por isso que a gente faz preces pedindo por isso, pedindo por aquilo. Por quê? Porque a gente está autorizando que Deus, que os Espíritos, que Jesus possam interferir em para o nosso bem. Mas a gente precisa pedir. A espiritualidade, ela não tem autorização para interferir na vida de ninguém. Nós temos uma lei dentro de nós, né? Que é a nossa consciência. A nossa consciência, ela nos avisa: você está fazendo errado. Ela avisa a gente. Todos nós, quando a gente faz alguma coisa, quando fica com a consciência pesada, alguma coisa assim, é porque a consciência está nos avisando que naquele momento aquilo ali não está legal com a gente. Muitos de nós conseguem dar uma volta, outros não conseguem entender dessa forma. E o que faz? Prossegue, né? Mas quando nós aprendemos a ouvir a nossa consciência, quando a gente fizer isso, aprender a ouvir a nossa consciência, nós conseguimos mudar muita coisa à nossa volta. Muita coisa a gente consegue fazer. Sobre as aflições ainda, uma coisa muito importante, tá? Eu até não gosto muito de falar nessa parte, porque nós estamos aqui para resolver os nossos problemas nesta vida. Nós estamos aqui para tentar nos melhorar. Eu quero hoje, eu quero ontem isso, eu não quero amanhã, eu quero ontem, né? Mas Jesus veio nos ensinar que a gente tem que se preocupar com a nossa vida futura. E para nós termos uma vida futura melhor do que a que nós temos hoje, nós temos que fazer boas plantações hoje, para a gente colher melhor amanhã, né? Mas é como eu digo, é difícil, né? Eu ficar pensando como é que vai ser a minha próxima vida, como é que vai ser, mas que a gente tenha em mente que tudo que nós fizermos hoje vai ter reflexo nas vidas futuras. E quais as causas desses problemas? Quais as causas dessas dificuldades que nós passamos hoje, seja ela qual for, né? Nós temos essas dificuldades com origem em vidas passadas e nós temos as dificuldades até na vida atual, por coisas que nós fizemos, por aquilo que não entendemos, por aquilo que não nos modificamos, até porque nós temos limitações. Então, devido a isso, os problemas nossos se originam até de vidas passadas. Querem um exemplo? Uma criança, ela nasceu e tem um problema de saúde. O problema dela foi originado nesta vida? Não foi. Só pode ter vindo de vidas passadas. A mesma coisa que a gente está vendo aí nos vídeos que botam nas redes sociais. Crianças que sabem tocar o piano bonito, né? Violão, piano, ou muitas coisas. Crianças pequenas que sabem matemática, que sabem cantar, coisa assim. Ela aprendeu nessa vida? Ela não aprendeu nessa vida. E isso são reflexos de vidas passadas. Só para a gente entender que a vida futura ela é importante. Então, tudo que eu fizer agora que não está bom, né? Que não é legal, de alguma forma, uma hora ou outra, eu vou ter o trabalho de tentar consertar isso. E aí eu falo, por exemplo, que é bem fácil da gente entender, os vícios que nós temos, né? Se nós temos algum vício, né? Nós temos que eliminar ele da nossa vida. Por quê?
Porque vai chegar, a gente desencarna agora e encarna novamente, a gente vai ter, o vício ele vai continuar. Aquilo ali nós temos que eliminar da nossa vida, né? Então quando a gente começa a entender sobre esses assuntos, sobre essas coisas, a gente começa a fazer uma reflexão e a gente tem vontade de querer eliminar essas coisas ruins da nossa vida, a própria espiritualidade já começa a ficar na nossa volta, né? Esperando um ok, e aí eles começam a agir para o nosso lado, a agir para fazer com que a gente consiga a passar por aquele momento ali, né? Todos aqueles que já tiveram algum vício, seja lá de bebida, cigarro, e que hoje não tem mais esse vício, né? Sabem a dificuldade que é de eliminar um vício, né? Mas isso eu estou falando de coisas materiais, mas a gente tem vícios também, né? Que a gente é egoísta, a gente tem dor de estômago por causa de raiva, a gente não consegue perdoar as pessoas. E tudo isso lá no capítulo 5, ele nos dá um norte, ele nos dá um roteiro, né? Para que a gente possa se melhorar. Não é à toa que é o maior capítulo que tem, é o das aflições. Por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então a gente vem aqui, ainda não estamos aí num mundo que é mais feliz, mais tranquilo, né? Nós estamos aí nos mundos intermediários. Então, as dificuldades que nós temos são normais, porque nesse planeta, nesse momento, são agrupadas pessoas que estão no mesmo nível, né? E aí, depois que a gente encarna aqui, claro, aí tem uns que estudam mais, tem outros que aprendem menos, e aí as pessoas começam a evoluir conforme aquilo que eles estão disponíveis a aprender e a crescer, né? Todos aqueles que crescem, que evoluem, eles passam trabalho. É que nem a gente diz, o fulano agora é gerente de uma empresa. Mas quando ele começou, ele carregou caixa, ele teve que varrer, ele teve que limpar, ele teve, né? E não é assim? E a nossa vida é exatamente igual, a gente passa por dificuldades para chegar aonde a gente chega, né? E mesmo assim temos muito a melhorar ainda, certo? E uma outra sobre as aflições ainda, os males da vida terrena são ocasionados por nós mesmos. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco. Não adianta ficar procurando culpado, porque hoje eu não tenho isso, porque o fulano não deixou. Né? Tudo que acontece na nossa vida, nós somos os únicos responsáveis. Nós, cada um de nós. Não adianta a gente ficar procurando culpados. Que nem eu digo aqui no Brasil, né? Tudo tem que ter um culpado, né? Ele sempre tem coisas que são tragédias que acontecem. Mas ele sempre tem que achar um Zé lá que é o dono que é o culpado por aquilo que aconteceu. E na nossa vida é exatamente igual. É exatamente igual. Nós somos os responsáveis, né? E quando a gente se dá conta, né, de não procurar culpados pelas coisas que nos acontecem, a gente vai começar, a melhorar e muito os nossos pensamentos, as nossas maneiras de agir, a maneira como a gente faz as coisas, a gente começa a mudar. A mudar, porque aí vamos ficar sabendo que amanhã, depois, o reflexo daquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer hoje vai ser revertido para que alguma coisa aconteça comigo mesmo.